Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Separei alguns materiais que vocês conseguem achar na loja Liga HQ, parceira aqui do canal. Link na descrição. Vamos começar pelo primeiro deles, Os Invisíveis, volume 6, Beijos para Kimper. Uma publicação da editora Panini Comics, ao preço de R$ 23,90, 164 páginas. Compila as edições 17 a 22 dos Invisíveis, volume 2, ok? Lá nos Estados Unidos. E também The Winter's Edge 1. Essa The Winter's Edge 1 saiu aqui no Brasil dentro de uma série, salvo engano, foram 12 edições ou 6 edições, pela Brainstorms, se não me falha a memória. São histórias curtas de diversos personagens da linha Vertigo e a gente vai ter uma história do King Mob, uma história curta no final dessa edição. Galera, material escrito por Grant Morrison, desenhos do Chris Weston e também do artista convidado conhecido de todo mundo, Ivan Reis. Lá nos idos de 1998, ele fez uma participação na arte de uma das edições desse volume aqui dos Invisíveis. A arte dele destoa um pouco daquela que tornou ele grandioso e muito famoso nos Estados Unidos, na série dos Lanternas Verdes. Galera, vamos começar comentando um pouquinho dessa publicação. Obviamente você precisa ter lido os volumes anteriores para poder ler esse daqui. Na edição anterior, eles foram em busca do segredo da vacina que curaria a AIDS, invadiram o laboratório, conheceram um anãozinho lá, feroz, o cara que tem poderes telepáticos ilusórios, o Kimper. Beijos para Kimper, esse carinha aqui atrás. E acontece o seguinte, galera, a Robin parece que está com resquícios dos poderes do Kimper na mente dela, ou seja, ela pode estar sendo manipulada. A Robin, que é a nova líder dos Invisíveis e namorada do King Mob. Em paralelo está ocorrendo algumas tramas, como o do Jack Frost. Porém, eu estranho um pouco o Jack Frost, que foi tão bem explorado nos primeiros volumes da série dos Invisíveis, ele foi meio que jogado para escanteio. E mais uma vez, uma ótima participação da Fanny. Você vai estar se perguntando, Fernando, eu já ouvi falar que Invisíveis poderia ter influenciado Matrix, até já foi acusado de um suposto plágio aí, pelo menos pelos leitores, não judicialmente, que Matrix na verdade seria um plágio dos Invisíveis. Na verdade não é bem assim, galera. A abordagem de Matrix é muito diferente do que o Grant Morrison faz dentro dessa publicação. Mas se você me questionasse, falasse, Fernando, onde a gente vê esse lance muito semelhante com a Matrix? É nesse volume 6, aquele fato dos humanos, das pessoas estarem, na verdade, vivendo uma vida de ilusões, estarem presos a uma grande máquina. É dentro dessa publicação que a gente vai encontrar isso. Então, o pessoal do grupo dos Invisíveis, eles precisam dar um fim no Kimper por conta dessas manipulações mentais, esses resquícios que ele deixou na mente de alguns dos Invisíveis. Então eles precisam enfrentar esse anão. Galera, é uma história que tem algumas reviravoltas bem interessantes, a arte sempre sensacional. Contava com o Phil Jimenez, que é um artista que eu adoro, muito similar ao George Pérez. E agora nós temos o Chris Weston. Aqui mais desenhos dessa publicação. Aqui a grande máquina que eu comentei com vocês, olha só. Desenho bem detalhado. As influências da grande máquina quando ela tenta invadir o corpo aqui do King Mob. É um material muito bom, mas eu diria que ele cai um pouco de qualidade se comparados aos volumes anteriores. Eu daria uma nota 8,5 para essa publicação. Tem essa capa sensacional do Brian Bolland, tem várias capas dele dentro dessa revista aqui. Galera, material que vale a pena você acompanhar, totalmente acima da média. Pode ter uma viagem ou outra dentro dessa publicação, mas ela é completamente entendível. Basta você se esforçar um pouquinho também, beleza? O próximo material é Eixo, edição número 2, publicação da editora Panini Comics. Essa grande saga Marvel, pelo menos nesse início de ano, preço de R$ 9,90, 84 páginas. Galera, eu vou comentar o que rolou na edição 1, então eu vou soltar spoilers da edição número 1. Se você não leu ela ainda, eu diria para você dar um pause e voltar outra hora para acompanhar, pelo menos a resenha dessa parte do vídeo aqui. Galera, na edição 1, os heróis derrotam o Massacre Vermelho, ok? Até aí sem problema nenhum. Os Vingadores entram em conflito com os X-Men porque eles querem ficar de posse do Caveira Vermelha, que está com o cérebro do Professor Xavier, e resolvem prendê-lo na Torre dos Vingadores.
Obviamente o Destrutor, que está, parece que liderando os X-Men, não concorda com isso. Ele fala que o Professor Xavier ele pode ter sido externado, né, ter ganhado força sobre o Caveira Vermelha, então eles querem preservar esse cérebro. No final ali, a Feiticeira Escarlate e o Dr. Destino, eles usam de magia para fazer com que a mente do Professor Xavier volte à tona, né, que não fique dependendo das ações do Caveira Vermelha. Então a gente vai ter, a partir dessa edição, a continuidade direta do que aconteceu ali. Então, a guerra do ódio que o Massacre Vermelho tentou causar na Terra, ela foi contida em partes, tá? Até aí, tranquilo. O ponto, galera, é que os heróis que estavam nas redondezas combatendo o Massacre Vermelho, eles sofreram as influências de uma espécie de spam mental que teve o Massacre Vermelho, causou uma reviravolta na personalidade e nas ações dos personagens. Então nós temos o Carnificina, que é um psicopata, serial killer, um cara totalmente do mal, que agora se transformou num herói. Eu achei o plot bem bestinha, particularmente. Eu já falei muito mal da edição número 1. Essa edição número 2, ela melhora um pouco, mas ainda assim ela continua num nível muito baixo. Temos outros personagens que foram alterados, alguns fisicamente, como é o Hulk. No caso, seria o Hulk do Hulk, né? Um ser muito mais poderoso e muito mais irado. O Apocalipse, ele está manipulando os X-Men, obviamente eles tiveram essa personalidade mudada, né? Eles querem, na verdade, ver o fim da raça humana, não querem nem saber, e os personagens que não participaram dessa guerra direta com o Massacre Vermelho, eles estão conseguindo ver as coisas com lucidez. Mas, mesmo com essa alteração de personalidade, que você talvez não pudesse questionar, porque a personalidade do cara foi alterada, então você não pode dizer se foi bem ou mal desenvolvido. Foi mal desenvolvido. A gente vê, por exemplo, o Carnificina fazendo piadinha, sabe? Não é assim que o personagem funciona. Ele é um serial killer. Por mais que a personalidade dele mudasse, ele não agiria como uma espécie de Homem-Aranha bonzinho. Não seria dessa forma. Pelo menos na minha opinião. Então aqui dentro dessa publicação, que é escrita pelo Rick Remender e desenhos do Lennis Francis Yu, nós temos uma arte bacana para essa publicação, apesar de que eu acho que o Yu já desenhou, teve uma arte melhor, inclusive quando foi desenhista da mensal do Wolverine, na época que era o Cavaleiro da Morte. E então a gente vai ter aqui conflito muito sério dos Vingadores com os X-Men, um querendo matar o outro, tudo para ficar de posse do Caveira Vermelha, né? Ele está detido na Torre dos Vingadores, mas ele acaba sumindo. A Feiticeira Escarlate está surtada novamente. Eu achei muito ridícula a forma que ela vence um determinado vilão. O cara é fodão e mesmo ela toda surtada, ele não é um cara que se deixaria vencer de maneira tão fácil, ainda que, obviamente, também a personalidade dele mudou e ele agora é um personagem todo bonzinho. Galera, é uma publicação que nesse volume 2 teve uma melhora considerável no nível em relação à primeira edição, mas ainda assim é uma saga muito fraca. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 6,5. Então, uma leve melhora, mas ainda assim uma nota baixa para uma grande saga que promete, né, movimentar o universo Marvel. Para finalizar, Robô Esmaga, do Alexandre Lourenço, uma publicação da editora JBC. O autor é lá de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e esse material concorreu ao HQ Mix de 2013 como melhor web quadrinhos. Galera, olha só, essa publicação aqui, ela vinha na internet, né? Eu não sei se ele postava diariamente, semanalmente. Então, a JBC fez um compilado dessas publicações na internet, uma webcomics, e transformou num quadrinho físico. Essa capa aqui, ela diz muito sobre essa publicação. Ele trata do cotidiano, da parte urbana, uma coisa um pouco intimista, inclusive. É um material que eu particularmente gostei bastante, tanto da arte, que era uma arte muito simples, uma arte mais crua, alguns momentos parece até um rabisco, e a maioria das vezes os personagens eles são tratados de forma bem pequena, algo bem minimalista, sabe? Querendo expor a personalidade humana como algo realmente
pequeno que precisa descobrir a grandeza do que está acontecendo ao seu redor. Eu achei um material bacana essa publicação aqui do Alexandre Lourenço, olha só. Então você está vendo aqui a arte dele, não é uma arte de quadrinho de super-heróis, foge desse tipo de dom artístico, vamos dizer assim, mas nós temos muita qualidade no que ele se propõe dentro dessa publicação aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha só. É um quadrinho reflexivo, faz você pensar diante de algumas situações e ver que a gente é basicamente um ser pequeno dentro desse grande universo, uma história, uma webcomics com várias tiras tratando do cotidiano, fazendo você refletir um pouco sobre a vida. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 8. Fica a dica de Robô Esmaga, publicação da editora JBC. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos e também deixe seu comentário. Um abraço para todos e ficamos até o próximo vídeo. Fui!